Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita, boa tarde para você. Boa tarde, Roberta, boa tarde a todos. Lizauskas, agora sim, corrigindo o seu nome que eu dei uma erradinha, desculpe. Vamos começar então, Rita, falando sobre o governo de São Paulo, que anunciou agora há pouco que todo o estado vai restringir a circulação de pessoas entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã. Apenas os serviços essenciais vão funcionar a partir da sexta-feira. A nova determinação começa então no dia 26 de fevereiro, vai até o dia 14 de março. Rita, como é que você avalia essa decisão que foi tomada neste momento pelo governo do estado de São Paulo? Seria uma forma eficaz de combater o aumento de casos e mortes pela Covid-19? Outros estados também podem adotar essa medida, como já vem adotando? Olha, Roberta, eu confesso que eu esperava mais, viu? Porque eu acho que o impacto dessa medida, que foi anunciada pelo governador João Dória, é próximo a nenhum, ou bem próximo a zero. Porque ele vai manter as pessoas em casa em um momento em que as pessoas já estariam em casa, das 11 da noite às 5 horas da manhã. Agora, por que esse horário? O SARS-CoV-2 só circula nesse horário ou ele circula o dia inteiro nos ônibus e nos metrôs lotados, que vão continuar cheios, porque durante o dia as pessoas vão continuar circulando, nos restaurantes que vão permanecer abertos, atendendo ali mais ou menos até umas 10 horas da noite, porque precisa dar tempo do garçom sair do estabelecimento e chegar em casa antes do início dessas restrições. E o coronavírus continua circulando nos shoppings, que vão ser mantidos abertos. Então, embora eu acredite que algo precise ser feito, que medidas efetivas devam ser tomadas, eu vejo o anúncio de hoje como um grande pastel de vento. E ainda bem, eu assisti a coletiva, a gente transmitiu aqui, ainda bem que o governador não usou a palavra lockdown, né? Ele usou restrição de circulação, porque lockdown, que era o que a gente estava esperando, é o que está sendo feito em outros lugares, fora do Brasil, que foi feito no Reino Unido, que está sendo feito em Araraquara, aqui no interior de São Paulo, fechou o comércio, inclusive os supermercados, os postos de gasolina, as feiras, os shoppings, enfim. E a coragem de decretar lockdown, de fechar tudo por 2, 3 semanas, algo que poderia sim surtir, na minha opinião, algum efeito real e tangível. A gente tem visto isso, né, nos outros países que estão fazendo isso combinado com a vacinação. Então, essa coragem para decretar lockdown é para poucos gestores, pouquíssimos, quase nenhum, porque é, claro, uma medida impopular. Só que mais impopular ainda é ficar nesse abre e fecha. São Paulo está nesse abre e fecha. Entra numa fase tal, volta para outra fase, fica nesse chove não molha, fingindo que está lidando com essa situação de uma forma efetiva e responsável. E isso gera um cansaço gigante em todos que moram no estado e uma confusão real na cabeça das pessoas, né? Porque se está todo mundo podendo circular durante o dia, a impressão que se passa é que não está tão grave assim, a situação é grave. E essa medida de hoje, anunciada pelo governador João Dória há pouco, não foi nenhuma surpresa, a gente já sabia que algo ia acontecer, porque já tinha sido defendida ontem na reunião com o Centro de Contingência da Covid, porque essa semana o estado de São Paulo atingiu o maior número de internações em UTI desde o início da pandemia. Ou seja, estamos agora, um ano depois do início desse inferno, com o maior número de internados. É muito grave o que está acontecendo, por isso que eu acho que a gente merecia medidas mais efetivas. Essa segunda onda do coronavírus, ela está avançando fortemente pelo interior. Cidades das regiões central, norte e também oeste do estado estão decretando sim o lockdown. Alguns lugares o toque de recolher, mais ou menos semelhante ao que foi decidido hoje em São Paulo, na tentativa de conter esse avanço no número de casos, reduzir a lotação dos hospitais, muitos em situação de colapso. O objetivo é esse, né? Interromper essa circulação e preservar o sistema de saúde. A gente está, a Carla falou agora há pouco, a gente está numa média diária, agora nacional, de mais de 1.000 mortes há pelo menos um mês, ou seja, a situação está muito ruim, muito grave. E sem as vacinas para todos, a gente está noticiando aí essas interrupções e essa chegada de vacina conta-gota, a vacinação sendo interrompida, a gente não tem previsão de sair dessa situação, infelizmente. Então, como eu vejo isso, até 14 de maio a gente vai ter essa restrição inócua e daqui a pouco a gente vai ter outras medidas sendo tomadas, a gente fica nesse abre e fecha, as pessoas ficam cada vez mais cansadas, cada vez mais confusas e o resultado ali no final desse processo, eu não sei se vai aparecer do jeito que o governador está imaginando ou esperando, Roberta. Ô Rita, mas da forma como foram elaboradas, né, e comunicadas essas restrições, o governo parece que está contando com o bom senso da população, até pela falta de punição, por não ser um lockdown ou um toque de recolher?
Roberta, se está contando com o bom senso da população, está contando errado, porque bom senso é o que a gente menos tem visto, a gente também não tem visto muito exemplo. O governador João Dória estava de máscara, mas a gente vê aí outros políticos sem máscara. Então, assim, as medidas são muito confusas, são muito misturadas, entendeu? Eu estava até comentando aqui na redação que tem barzinhos perto da minha casa e que, assim, abriu, eles lotam, entendeu? Então, vai continuar aberto no final de semana, vai estar lotado. Então, assim, as pessoas não têm bom senso. Eu entendo que as pessoas estejam cansadas também, está todo mundo cansado. Eu estou exausta há um ano nessa movimentação, mas enquanto a gente não tiver vacina, entendeu? Não tem o que fazer. A gente já sabe, a ciência já mostrou. A restrição de circulação, infelizmente, é a única forma que a gente tem de tentar bloquear essa transmissão dos vírus. Se as pessoas vão para festas, ou então, se elas são obrigadas muitas vezes a pegar um metrô lotado e tem alguém ali contaminado, não é uma máscara muitas vezes que vai impedir que a gente se contamine, né? Então, assim, bom senso eu acho que é uma coisa que está faltando, né? E mesmo quem tem bom senso, às vezes não é necessário e não responde ali um resultado para toda a população. O que a gente tem é o poder público, e é o poder público que tem esse poder de impedir que as pessoas circulem. Vamos para o próximo tema, então, Rita. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os próximos 10 dias devem trazer a privatização da Eletrobras e a aprovação de um marco fiscal para gastos durante a pandemia. Para viabilizar uma dessas promessas de Guedes, em um gesto político, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Congresso entregar uma medida provisória com a qual pretende acelerar a privatização da Eletrobras. Bolsonaro fez questão de ressaltar que o compromisso com a privatização continua a todo vapor. Vamos ver um trecho da fala dele. Tendo a grata satisfação de retornar a essa casa, agora trazendo uma medida provisória que visa a capitalização do sistema da Eletrobras. Então, a Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória, e a nossa agenda de privatização, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. Desde 2019, Rita, o Congresso tem na mesa um projeto sobre a privatização da estatal, mas agora o governo pretende concluir o processo até o ano que vem. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, disse que os parlamentares pretendem analisar a medida e eventualmente propor mudanças no que for necessário. Rita, a privatização da estatal, dessa vez, vai sair do papel? E que tipo de resistência do governo deve enfrentar no Congresso? Qual que é a sua avaliação sobre a medida provisória entregue pelo governo e o que vai mudar para os brasileiros se a Eletrobras for de fato privatizada, que é o que as pessoas querem entender? Bom, Roberta, antes de responder isso, só queria falar, a gente falou de exemplo, né? Aí nessa imagem que a gente viu, quantas pessoas, inclusive o presidente da República e o presidente do Senado, estavam sem máscara numa aglomeração. Então, quando eu quero dizer sobre exemplo vindo de cima, é exatamente isso que eu estava querendo me referir. Mas vamos falar da Eletrobras. O que aconteceu ontem, né, que foi ali no final da noite, todo mundo ficou surpreso, foi uma sinalização do governo ao mercado para dizer que não desistiu da agenda liberal, aquela que é personificada na figura de Paulo Guedes, do ministro da Economia, que o Jair Bolsonaro integrou à sua campanha eleitoral e depois ao governo para garantir ao mercado que a agenda dele seria liberal. Então, não à toa essa movimentação ter acontecido ontem, dias depois daquele movimento de intervenção na Petrobras, quando o presidente Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva Lu na direção da petroleira, dias depois de atacar também publicamente a política de preço da empresa, que seguiu ali uma queda de ações, a gente acompanhou, uma avalanche de repercussão negativa. Então, veio nessa esteira, vamos mostrar para o mercado que não, a gente continua liberal. Então, eu vejo toda essa movimentação de ontem, com o presidente indo até o Congresso pessoalmente, ele foi a pé, caminhando, saiu do Palácio Planalto, foi até lá, falou aos jornalistas, deu essa declaração que a gente viu há pouco, e ali as imagens foram muito simbólicas. A gente viu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois o da Câmara, Arthur Lira, lado a lado do presidente, o Paulo Guedes, você acha ali, se você procurar, ele está lá atrás, ele acabou virando um coadjuvante, inclusive nesse aceno ao mercado, embora tivesse ali nesse evento, estava escondido ali naquela aglomeração que a gente viu ali, tinha mais gente sem máscara do que com máscara, né? Bom a gente notar também esse simbolismo.
Agora, sobre essa tramitação, né, que você me perguntou qual que vai ser essa velocidade. As medidas provisórias como essa têm força de lei, assim que são publicadas no Diário Oficial da União, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai pautar esse texto já na semana que vem. Já o Pacheco foi um pouquinho mais conservador, disse que os parlamentares ainda vão avaliar com crítica essa medida provisória. Então, eu acho que nada indica que vai ser uma tramitação fácil e rápida, como eles quiseram apontar e indicar. Porque a privatização da Eletrobras, como você disse, já foi tentada outras vezes e é um tema que sempre traz resistência, né? Esse conceito de privatização que vem sendo batido na tecla que é sinônimo de serviços melhores, mais barato. E isso, quando a gente pensa em energia elétrica, isso caiu por terra recentemente, quando a gente lembra o que aconteceu no estado do Amapá. Não sei se vocês lembram, quase 90% da população do estado ficou sem energia elétrica ou ali sofrendo um rodízio de energia por 22 longos dias. E o apagão, no meio de uma pandemia, causou uma série de problemas ao estado, afetou ali o fornecimento de água, as telecomunicações, gerou corrida aos postos de combustíveis, provocou prejuízos aos comerciantes, às famílias, impactou no sistema de saúde. E quem que foi chamado às pressas para ajudar? Foi a Eletronorte, que é uma das empresas que fazem parte da Eletrobras, ou seja, uma empresa estatal. E uma reportagem feita pelo Valor Econômico, depois dessa movimentação, de tudo que aconteceu no Amapá, apontou que documentos do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional de Energia Elétrica, comprovaram que essa subestação do Amapá, que pegou fogo, já estava no limite da capacidade. E a responsável pela transmissão de energia no estado era uma empresa espanhola e não uma empresa do estado. Então, essa discussão vai com certeza ir ali tanto dentro do Senado quanto dentro da Câmara, né? E esse assunto não deve ter uma tramitação assim tão fácil quanto eles estão apostando, quanto imaginam, Roberta. Rita, outro assunto, então, agora, o Supremo Tribunal Federal autorizou que estados e municípios comprem vacinas contra a Covid-19, as que já tiveram a aprovação de agências sanitárias internacionais, mesmo que ainda não tenham sido registradas pela Anvisa. Por essa decisão do Supremo, se o governo federal descumprir o Plano Nacional de Imunização ou se as doses não forem suficientes, então estados e municípios estão autorizados a importar as doses. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, comentou a decisão do STF. Vamos ver. Os estados topam isso, né? Muitos estados topam fazer compras se a gente achar fornecedor, e o Ministério pode até ajudar a gente a achar fornecedor que não seja fornecedor do governo federal, que não seja fornecedor que já esteja contratado com o governo federal, que seja um acréscimo, seja mais vacinas, tá certo? A gente topa fazer a compra e entregar para o Plano Nacional de Imunização, entregar para o Ministério da Saúde e eles fazerem a distribuição para todos os estados, mesmo que algum estado não possa comprar a vacina. Rita, o que é que está se desenhando com essa autorização? Quer dizer, estados e municípios poderão ajudar o Plano Nacional de Imunização ou a situação pode se transformar, pelo contrário, em uma disputa política? Olha, eu acho que pode se transformar numa grande confusão e para mim esse aceno do Senado, da Câmara, está cheio de boas intenções, mas acaba virando, sem querer, uma cortina de fumaça que esconde que o governo federal não fez a lição de casa, não comprou as vacinas, no caso da Pfizer, por pura incompetência, porque não quis mesmo. Porque 69 países aceitaram as cláusulas da Pfizer, que eles reclamam até hoje, o presidente Jair Bolsonaro no Acre reclamou de novo dessas cláusulas. Então o Brasil polemiza, finge uma preocupação sobre responsabilização sobre efeitos colaterais dessa vacina, que a Anvisa, inclusive, disse antes de ontem que são efeitos leves, quando acontecem. E a gente não tem notícia, pelo menos eu tenho assistido todos os telejornais, e ninguém virou jacaré tomando vacina da Pfizer, nem no Reino Unido e nem em Israel. Então eu acho que isso vira uma cortina de fumaça cheia de boas intenções, obviamente. Mas eu vejo também por outro ângulo. Quando a Câmara e o Senado dão essas entrevistas sobre esses projetos para dividir a responsabilização dos riscos dia após dia, isso passa uma mensagem para a população brasileira de que a vacinação não é segura. Porque se eles têm que dividir essa responsabilidade, né, os leigos olham e falam, nossa,
né? Então, isso tem se mostrado o oposto da verdade. Por isso que eu digo que essa movimentação do Congresso, embora a gente entenda o porquê que está acontecendo, vira ali um desvirtuamento da real discussão, que é por que o governo Bolsonaro recebe ofertas para comprar essa vacina desde junho do ano passado, 70 milhões de doses, mas virou as costas para todas as ofertas e hoje o presidente lá no Acre virou as costas mais uma vez. Por que o presidente assinou 3 medidas provisórias, liberando 24 bilhões e meio, isso mesmo, bilhões para compra de vacinas e não compra? Então eu acho que essa autorização para dividir essa responsabilidade civil não é o ponto, né? Essa questão, se um dia já existiu, já foi superada. Então permitir que os governadores comprem vacinas, caiu meu ponto aqui, pode parecer até uma boa notícia, né? Já que o governo federal não compra, então que deixe os governadores comprarem, vacinar a população dos seus estados, né? Parece uma boa notícia, mas o que pode acontecer? Alguns podem ter dinheiro, conseguir doses, Renato Casagrande do Espírito Santo pode ter, João Dória pode ter, outros governadores podem não ter. Daí o que vai acontecer? Judicialização. Eles vão ao STF para obrigar o Ministério da Saúde a fazer a obrigação dele, que é comprar a vacina. E a gente tem ali um bate-cabeça, uma desigualdade de condições entre os estados. A gente vai ter parte do Brasil conseguindo avançar, parte do Brasil parar. Isso vai virar um bate-cabeça sem fim. Roberta? Tá certo, Rita. Obrigada pela participação e até amanhã. Até amanhã.